princípio, eu sou um pessimista em relação a isso. Em relação à vida, eu procuro não ser pessimista, mas eu da justiça não espero nada. Eu advoguei 41 anos. Eu sou defensor público advogado. Tive convites para advogar. E eu só vou advogar se for necessário para a minha subsistência. Porque do sistema de justiça eu não posso esperar outra coisa senão as barbaridades que eu tenho visto. Nesse atual momento, infelizmente, essa é a situação. Isso independentemente das pessoas que estão lá. A maioria dos juízes, dos procuradores, dos advogados, dos defensores públicos, são pessoas bem intencionadas. Mas uma coisa é o que a pessoa é, ou se ela é bem intencionada, outra coisa é como ela funciona institucionalmente. A institucionalidade da justiça brasileira sempre foi montada, e da justiça criminal, vou falar especialmente, como um meio de controle, de repressão, de controle social sobre as camadas perigosas, ou seja, os pobres e aqueles que ameaçam o sistema. Politicamente, partidariamente, os de esquerda, os movimentos populares. Sempre foi. E depois da nossa redemocratização, este mesmo judiciário, esse mesmo Ministério Público se acovardaram durante a ditadura. Eu posso falar, porque fui membro e coordenador da Comissão Estadual da Verdade aqui. Sempre eu conheci pessoalmente o comportamento pusilânime da justiça brasileira, do Ministério Público brasileiro. Com exceções. Se acovardaram diante dos militares e fizeram o seu joguinho. Quando eram chamados, porque não tinham essa relevância toda, legitimavam as violências, as arbitrariedades do sistema policial do regime militar. Depois, como no processo de redemocratização, no processo constituinte, as instituições do sistema de justiça ganharam uma força nunca tida antes, no sentido de exatamente serem um instrumento das garantias e direitos individuais que abrem a Constituição brasileira. A Constituição de 88, ela começa com o capítulo da Declaração de Direitos Individuais e Coletivos e das Garantias e Liberdades Públicas. E o instrumento imaginado pelos constituintes para fazer a defesa desses direitos coletivos e individuais, dessas garantias, dessas liberdades públicas, eram as instituições do sistema de justiça. E o comportamento delas tem sido avidamente corporativo, de avanço sobre o Estado. Hoje são as corporações que tomaram conta do Estado, são os maiores salários, tem as prebendas, tem essas vergonhosas gratificações, além do subsídio que foi feito para enrobar todas as gratificações. E o comportamento tem sido na linha tradicional, classista, sexista, mantendo a dominação e inclusive racista. Este é o comportamento da justiça criminal brasileira de regra. Não quer dizer que as pessoas sejam, mas institucionalmente é assim que isso funciona. E quando está em julgamento um ex-presidente da República, que significa exatamente, com os erros ou não, que tenha eventualmente cometido, inclusive com a associação, com essa corja que está lá hoje assumindo o Brasil. Talvez ele não pudesse, ele vai dizer, governar o Brasil sem ter se associado com essa gente. Mas a verdade é que ele significa exatamente essa parcela que as elites brasileiras, as oligarquias brasileiras e os seus associados nos setores médios, de onde saem os juízes e os promotores, e os advogados também, não admite que uma pessoa como essa tenha projetado o Brasil, tenha tirado 60 milhões de pessoas da miséria absoluta para a pobreza digna, da pobreza digna para padrões de classe média. Essa sentença é a crônica da condenação anunciada. Todos sabiam que o juiz Moro ia condenar. Esse processo é inventado para condenar o Lula. Porque na falta de... Só ter recebido essa denúncia, porque quando uma pessoa é acusada, é bom sempre falar isso, denúncia tem um sentido técnico no direito penal. Denúncia é a acusação formal que o Ministério Público faz. Quando o Ministério Público Federal fez uma denúncia acusando o Lula de corrupção e lavagem de dinheiro, imputando a ele a propriedade num apartamento que não é dele, que é da OAS, e que a OAS inclusive colocou na negociação das suas dívidas, inclusive com o Ministério Público. Mas fosse um país que não estivesse vivendo o regime de exceção que nós estamos vivendo, essa denúncia não poderia ter sido recebida, o Lula não poderia ter sido processado por isso. O simples fato de que o juiz Moro tenha recebido isso, de que a defesa do Lula se resignou, tentou nos tribunais superiores evitar o processo e ele foi mantido,
já mostra que, e isso faz parte da exceção no Brasil, de que essa é a crônica da condenação anunciada. O Supremo mudou a questão de, não faz 2 anos, o entendimento tradicional dele de que não se poderia executar a pena de um réu sem antecedentes, sem nada que respondesse o processo em liberdade, até que a decisão ficasse definitiva. Eles mudaram o entendimento, inclusive o ministro Marco Aurélio, que é criador dessa orientação jurisprudencial, eles mudaram isso a questão de 2 anos ou menos de 2 anos, admitindo já a execução provisória a partir da condenação em 2º grau. Tudo já pensando no Lula. Isso não é teoria da conspiração. Não, diante do que se viu, do processo ilegal de destituição da presidente da República, diante da votação das reformas que está acontecendo, diante da condução coercitiva do Lula, diante dos atropelos que têm sido feitos a todas as regras processuais e constitucionais, com o prolongamento das prisões provisórias, para arrancar, isso é uma forma de tortura, delações premiadas, diante das condenações só com base em delações premiadas, não há dúvida, não é teoria de conspiração. Tudo isso está sendo montado para acabar com o sistema político. Em primeiro lugar, o objetivo maior dessa operação Lava Jato é acabar, desconstituir com o sistema político. Tem artigo escrito do Moro, tem palestras desse Deltan Dallagnol, desse messiânico louco, já. Eles querem destituir o sistema político. A primeira coisa é que eles se aliaram à parte podre do sistema político para afastar e derrotar a esquerda, porque pior que o sistema político é a esquerda, claro. E agora eles estão tentando destruir o resto do sistema político. E agora eles começaram a brigar entre si. Agora o Gilmar Mendes, agora o Supremo está começando a mudar a sua orientação. Então, até é possível, não se sabe, que na evolução desse processo do Lula aconteça alguma forma de limitação. Porque, visivelmente, a Operação Lava Jato já cumpriu o seu papel do ponto de vista da direita tradicional, cujo representante dentro do Supremo é o Gilmar Mendes, e a partir de agora trata-se de colocar limites a eles. Como é que isso vai afetar o processo do Lula, eu não tenho dúvida, mas que é uma condenação mais do que esperada, não é novidade, e esse é o quadro.